No domingo, 13 de agosto, os argentinos foram às urnas votar pelas suas eleições primárias. Nessas eleições, eles sinalizaram preferência pelo candidato da extrema-direita Javier Milei. Já no dia seguinte, segunda-feira, dia 14, as manchetes dos jornais eram: Argentina eleva dólar oficial em 22%, trava câmbio e sobe juros após vitória da extrema-direita nas primárias. Mas por que isso aconteceu? Qual a relação entre uma eleição que ainda nem ocorreu e as taxas de juros e de câmbio de um país? Em outras palavras, qual a relação entre eleições e economia? Esse é o tema de mais um vídeo da nossa série Economia em Foco. Vamos aos fatos. Já no dia seguinte à vitória de Milei nas primárias, o Banco Central argentino desvalorizou o peso em 22% e subiu a taxa de juros em 21 pontos percentuais, chegando a 118%. Para vocês terem uma ideia, a nossa taxa Selic, que já é considerada alta, está em 13% ao ano. De acordo com a instituição, essas medidas visavam estabilizar as expectativas do mercado. A medida foi em vão. Ao longo de toda a semana, pipocaram matérias mostrando as turbulências do mercado argentino. Os títulos argentinos caíram 12%, o dólar paralelo disparou e quem tinha dinheiro no país correu para retirá-lo. Talvez a melhor maneira de entender isso seria a gente pensar o seguinte: os investidores, que podem ser pessoas ou instituições, têm uma determinada quantidade de dinheiro e eles querem aplicar esse dinheiro em algum lugar que lhes dê algum retorno e baixe o risco. Com a globalização financeira e a abertura da conta de capital dos países, os países competem por esses investimentos por meio de seus governos e empresas. Daí, quando surge alguém com um discurso muito radical, de ruptura, querendo mudar tudo, isso acende uma incerteza nos investidores. Quem tem dinheiro no país corre para tirá-lo. Pois é exatamente isso que vem ocorrendo na Argentina. Quem possui aplicações no país, em ações de empresas ou títulos do governo, está correndo para vendê-los. Como resultado, o preço dessas ações ou títulos despenca. Além disso, como essas aplicações são em dólar, quando sai dólar do país, o dólar fica mais caro. Em outras palavras, a moeda local está se desvalorizando. E o efeito disso imediato é o aumento da inflação. Mas aí vocês podem estar se perguntando: será que todos os países são tão vulneráveis assim? A resposta é não, e é aí que entra o caso da Argentina. A Argentina possui vários problemas estruturais, dentre os quais talvez o mais grave seja o da restrição externa. Isso acontece porque o país importa muito mais do que exporta. Como as importações são pagas em dólar, ela precisa de alguma maneira que entre dólar para financiar essas importações. Outro problema é que o governo geralmente opera em déficit fiscal e a sua dívida pública é em boa medida externa, ou seja, é financiada em dólares. Para ajudar, o país tem um histórico constante de calotes, ou seja, a sua credibilidade no mercado internacional é zero. Ora, se a sua credibilidade externa é zero, como é que o país consegue dólares para financiar suas importações? E é aí que entra o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O país tomou emprestado do FMI, só no ano de 2018, um valor de 50 bilhões de dólares, ainda no governo Macri. E mais recentemente, com o governo atual, em 2022, o país tomou emprestado a quantia de 44 bilhões de dólares. E como é que o país faz para honrar esses empréstimos? Como a gente sabe, quando o Fundo Monetário Internacional empresta dinheiro para algum país, ele impõe algumas condicionalidades. Nesse caso são basicamente duas: corte de gasto público e desvalorização da moeda local para poder incentivar as exportações. O problema é que a primeira medida é altamente impopular e gera recessão e desemprego. A segunda medida também é altamente impopular porque ela gera um impacto direto na inflação. E a inflação argentina fechou, no acumulado dos últimos 12 meses, na casa de 115%. E aqui a gente chega no ponto que eu gostaria de destacar nesse vídeo, e que diz respeito à política. Esse quadro, no qual a população sente na pele os problemas econômicos, e nem a esquerda nem a direita conseguem oferecer soluções concretas capazes de melhorar a vida das pessoas, é nesse momento que surgem propostas radicais. Javier Milei se diz anarcocapitalista e pretende dolarizar a economia argentina e fechar o Banco Central. São propostas aparentemente simples, porém claramente equivocadas. Todo país inserido na economia global e financiarizada, para manter alguma estabilidade econômica, precisa mostrar previsibilidade para os investidores. Em outras palavras, os investidores precisam saber mais ou menos o que vai acontecer e o que não vai acontecer naquele país. É por isso que uma eleição com discursos muito radicais e disruptivos pode causar instabilidades. Mas a Argentina está de parabéns.
ela conseguiu reunir todos os problemas estruturais que a gente falou aqui com um cenário político problemático. Ao colocar na liderança da corrida presidencial, ainda que sejam as prévias, um candidato com um discurso tão radical e disruptivo que propõe soluções fáceis para problemas difíceis e faz a população cair no canto da sereia do populismo, que é o que tem acontecido ao redor do mundo, o país cria a tempestade perfeita. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe aqui sua opinião. E espero que nossos irmãos aprendam com o que vem acontecendo ao redor do mundo e lembrem que sempre tudo pode piorar, e que o façam enquanto é tempo.